E se for verdade? E se Deus realmente existe? E se Jesus realmente ressuscitou? E se a Bíblia não estiver errada? E se tudo isso não for coincidência? E se você estiver ignorando algo importante? E se a verdade sempre esteve diante de você? E se isso muda tudo? Olá, querido, querida, boa noite. Deus esteja abençoando a sua vida, a graça e a paz de Jesus seja derramado sobre você, sua vida, sua casa, bem como toda a sua família. Amém? Existem coisas na Bíblia que a gente reproduz e às vezes não sabe por quê, como e quais são os momentos e o porquê disso acontecer. Falamos no domingo último passado sobre a crucificação de Jesus, a questão histórica, tudo mais, e hoje nós vamos falar sobre a ressurreição de Jesus. O que salva a pessoa? A morte na cruz ou a ressurreição? Pensa aí. O que salva? É a cruz ou a ressurreição? É a cruz. A ressurreição não salva. A ressurreição veio mostrar de fato quem Jesus era. A morte não pôde conter, não pôde segurá-lo, não pôde mantê-lo ali naquele túmulo. Jesus foi um líder de 12 caras, começou com 12 caras, treinando, começando a organizar as coisas, mas todos eles, na hora em que Jesus foi pego, todos eles vazaram. A Bíblia diz que Pedro o seguia de longe. E isso acontece na casa de Caifás. E aí, o que eles fazem? Como vão agir? Como devem reagir? Quem quer ver milagre, levanta a mão. Todo mundo. Pois é, mas não basta ver milagre para você ter a sua vida transformada. Se você quer ver milagre, pode no centro espírita estar lotado de milagre. As pessoas vão lá em busca da cura, etc e tal. Eu assisti o documentário João de Deus, assisti ele inteiro. Então, as cirurgias que faz, que não é ele e nem é Jesus, são as entidades. Ele falou que recebia 40 entidades, né, de Salomão, etc. E depois que ele foi preso, as entidades o abandonaram, né? Ninguém apareceu para dar uma moral. Então, a gente tem que ter cuidado porque o cão pode colocar uma doença na pessoa, fazer ela adivinhar, e isso sai. Por exemplo, em Atos dos Apóstolos, Paulo está passando e tinha uma menina que adivinhava as coisas. E ela ganhava, o pessoal ganhava dinheiro nas costas dela com esse negócio. Paulo passa e repreende o espírito que tinha naquela mulher e ela para de adivinhar. Existia um cara que era surdo, mudo surdo. Jesus não botou a mão e o curou. Jesus viu que tinha um espírito mau. Jesus então repreende o espírito e o cara passa a escutar. Então o problema não é a cura ou enfermidade, é quem colocou e quem tirou, ok? Então ele faz isso, é o pai da mentira, o objetivo dele é enganar e a gente precisa estar atento. Então não basta ver milagre para você crer. Porque os discípulos viram milagres que nós jamais veremos. Eles viram Jesus andando por sobre as águas, multiplicar 5 pães e 2 peixes para mais de 5.000 homens, não eram contados mulheres e crianças, bota aí 20.000 pessoas. Eles viram Jesus ressuscitar mortos, cegos verem, surdos ouvirem, paralíticos andarem, e eles continuaram não confiando na palavra de Jesus. Jesus disse a eles que ressuscitaria ao 3º dia. A contagem de dias judaico é diferente do nosso. O nosso hoje é feito através do calendário gregoriano, feito por um papa. Gregório instituiu, inclusive há um erro de datação, talvez estejamos
no ano de 2030 já. Então tem 4 anos de gap, depois você dá um Google para você acompanhar essas coisas. Então, não basta você tão somente ver milagre. A data, os dias eram diferentes. No caso dos judeus, era do pôr do sol ao nascer do sol, que aqui era contado o dia para eles. Então, os discípulos viram milagres, mas eles não creram. Jesus, na ceia, chegou para eles e falou assim: eu vou morrer e vou ressuscitar ao 3º dia. E eles não acreditavam. Eu quero compartilhar com vocês também alguns detalhes relevantes do texto, porque a gente às vezes lê e não para pensar ou refletir. Esse é o meu papel aqui como teólogo, poder ajudar você numa melhor interpretação das Escrituras. Você sabe aonde era colocado o corpo de um meliante, um bandido, uma pessoa que morresse numa cruz? Porque não era qualquer um. Eram as pior espécie que morriam numa cruz. O corpo dessa pessoa não era devolvido, ele era jogado numa vala. Tirava o corpo da cruz, arrastando, e jogava numa vala por causa de doença. Já era fora da cidade que a crucificação acontecia, e isso também. E aí eu pergunto a você: para onde iria o corpo de Jesus? Já parou para pensar nisso? Alguém ficou programado? Pedro, João, Tiago, Maria, mãe, eles combinaram alguma coisa? O que nós vamos fazer com o corpo? Como é que a gente faz? Como é que a gente pega? Como é que vai acontecer? Deus, que é o Senhor da história, no Antigo Testamento disse que Jesus seria sepultado, não é enterrado, porque não tinha caixão. A pessoa era colocada em buracos nas rochas, muitas vezes, que eram escavadas. E aí, Jesus, então, eles não combinaram nada. E o Antigo Testamento diz que Jesus seria enterrado num túmulo de rico, né? Tipo um jazigo, né? Jesus não tinha caju, jardim da saudade, jazigo perpétuo. Eles não tinham a menor ideia do que iam fazer com o corpo de Jesus. E aí, Marcos, capítulo 15, verso 42, 43 em diante, diz assim: já era quase noite quando chegou José, que era da cidade de Arimateia. Ele era o homem mais rico de Jerusalém, só para você ficar sabendo. Um homem importante e fazia parte do Conselho Superior, Sinédrio, que eram 70 judeus que decidiam as questões religiosas. José também esperava a vinda do reino de Deus. Era o dia da preparação, isso é, a véspera do sábado. Jesus morreu numa sexta-feira, às 15 horas. Então, o judeu tinha que estar preparado para a Páscoa até o pôr do sol de sexta-feira. 3 horas da tarde, Jesus brada na cruz, fala: está consumado, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e a Bíblia diz que ele morreu. E aí o texto diz assim, era o dia da preparação, por isso José, tomando coragem, foi falar com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então, Pedro não pediu, Maria não pediu, João, ninguém pediu. Deus toca no coração de quem Ele quer, na hora que Ele quer, para fazer aquilo que Ele precisa. Amém? E aí ele pega José de Arimateia, vai até Pilatos, e ele vai até Pilatos, né? E Pilatos ficou admirado quando soube que Jesus já estava morto, porque morte de cruz levava em torno de 3 dias. A pessoa ficava pendurada lá, porque eles davam água para a pessoa e alucinógeno, para que ela sofresse e pudesse servir de exemplo para a sociedade. Está vendo? Está tudo preso ali. Eu acho que a crucificação deveria voltar para muita gente que está em Brasília, né? Botar assim lá na esplanada, assim, né? Todo mundo crucificado. Mas tudo bem, deixa eles lá. Então, diz aqui o texto que Pilatos ficou admirado quando soube que Jesus já estava morto. Chamou o oficial romano e perguntou se fazia muito tempo que Jesus tinha morrido. Depois de receber a informação do oficial, Pilatos entregou a José o corpo de Jesus. José comprou um lençol de linho, tirou o corpo da cruz e o enrolou no lençol, né? Geralmente a gente vê de Michelangelo aquela imagem Pietà, né? Maria segundo Jesus. Não teve, né? Isso é o nome, chama-se iconoclastia, né? Icono é figura, imagem, e isso influenciando a teologia.
Então, boa parte das pessoas acham que foi assim. Jesus desceu da cruz e foi colocado no colo de Maria. Não foi, né? Então diz aqui, em seguida pôs o corpo num túmulo escavado na rocha e rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo. A relevância do texto está aqui. Maria Madalena e Maria, a mãe de José, só elas duas, estavam olhando e viram onde o corpo de Jesus foi colocado. Então só elas sabiam o local aonde estaria o corpo de Jesus. Ninguém sabia. Pedro não sabia, a mãe de Jesus não sabia. Elas foram acompanhar qual seria o destino e onde colocariam o corpo de Jesus. E aí acontecem algumas coisas interessantes também, porque o Conselho Superior do Sinédrio ficou com medo de que os discípulos de Jesus roubassem o corpo dele ao terceiro dia e dissesse que ele ressuscitou. Uma das maiores evidências da sua ressurreição está nesse texto de Mateus, capítulo 27, 62. No dia seguinte, isto é, o dia depois da sexta-feira, os chefes dos sacerdotes e os fariseus se reuniram com Pilatos e disseram: governador, nós lembramos que quando ainda estava vivo, aquele mentiroso Jesus disse: depois de 3 dias eu serei ressuscitado. Portanto, mande vigiar bem o túmulo até o terceiro dia, para os discípulos dele não poderem roubar o corpo e depois dizerem ao povo que ele foi ressuscitado, pois esta última mentira seria pior do que a primeira. Então Pilatos disse: levem estes soldados com vocês e guardem o túmulo o melhor que vocês puderem. Então fecha ali mesmo, o melhor que vocês puderem. Eles foram, puseram um selo de segurança para mostrar que foi violado ou não, e deixaram os soldados ali guardando o túmulo. Impressiona na história a lealdade de um soldado ou de um oficial romano. Ele não abandonava em hipótese alguma o seu posto. Como eu disse domingo último passado, a arqueologia, ela foi inventada no 19º século, ok? Então não existia arqueologia, né? As pessoas começaram no 19º século essa questão da arqueologia. E chamou por demais a atenção dos historiadores quando no ano 79 da nossa era, ou seja, 79, 46 anos após a ressurreição de Jesus, teve o Vesúvio, um vulcão lá na Itália, entrou em erupção. A lava foi para Herculano. Pompeia não foi a lava que matou, foram as cinzas, a fuligem. Eles morreram por asfixia. Depois você bota lá Pompeia, né, os corpos, as pessoas estão tentando tampar o rosto, morreram por asfixia. E chama a atenção dos historiadores o posto na porta de Estábia, em Pompeia. Os arqueólogos encontraram os restos mortais de um soldado com toda a sua armadura completa na posição segurando a arma. Então veio a fuligem, o cara está morrendo asfixiado aqui, sem largar. É esse cara que ficou na porta do túmulo de Jesus. É essa lealdade. Se alguém dormisse no trabalho, ou se, por exemplo, deixasse uma pessoa que estava sob a sua responsabilidade fugir, essa pessoa, ela passava por uma situação que era o fascium, que a pessoa morria apanhando de porrete ou pedrada pelos próprios soldados. Se houvesse qualquer tipo de negligência, isso aconteceria com eles. Quem aqui já ouviu falar que os soldados romanos dormiram, estavam dormindo? Quem já ouviu essa história? Que estavam dormindo e aí eles não estavam dormindo. Eles estavam acordadérrimos como bons soldados romanos. Eles estavam de vigília, eles estavam de olho, eles estavam prestando atenção. Olha o que diz o texto de Mateus 28. Eles foram subornados para mentirem. Olha o que diz o texto. Mateus 28, verso 1. Depois do sábado, no domingo, bem cedo,
Sábado era Páscoa, o pessoal não saía de casa. A Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. As duas que sabiam aonde era o local. Foram confirmar, ver e tudo mais. De repente, houve um grande tremor de terra. Um anjo do Senhor desceu do céu, um anjo, tirou a pedra e sentou-se nela. Ele era parecido com um relâmpago e as suas roupas eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo. Estavam dormindo. Morreram de medo. Quando viram um anjo, parecia um raio. O cara tira a pedra, não é isso? E diz o texto aqui, morrendo de medo e ficaram como mortos. Então o anjo disse para as mulheres, não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Mas ele não está aqui. Já foi ressuscitado como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele foi posto. Agora vão depressa e digam aos discípulos dele o seguinte: ele foi ressuscitado e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês vão vê-lo. Era isso que eu tinha a dizer para vocês. Anjo, no grego, a palavra é angelos. Angelos é carteiro, mensageiro. Ele é portador das boas novas de Deus. Então ninguém dá ordem aos anjos. Tem muito pastor na internet que diz assim, dizendo assim, agora Arcanjo Miguel, fica ali, Gabriel, vai para cá, não sei o quê. Não existe isso. Você pode pedir ao Senhor que envie os anjos dele para cuidar de você, tá bom? E aí diz aqui, elas foram embora depressa do túmulo, pois estavam com medo, mas muito alegres. E correram para contar tudo aos discípulos. De repente, Jesus se encontrou com elas. Que a paz esteja com vocês. Elas chegaram perto dele, abraçaram os seus pés e o adoraram. Né? E às vezes você questiona, por que Jesus apareceu para Maria Madalena ou para as mulheres primeiro? Porque elas sabiam onde o corpo dele estava. Foram as pessoas que se preocuparam em saber onde o corpo estava, o que iriam fazer depois, se iriam embalsamar, como iriam fazer com o corpo dele. E aí Jesus, então, ressuscitado, aparece para as mulheres. E aí também aparece aos seus discípulos. Olha o que diz Lucas 24, 36. Enquanto estavam contando isso, Jesus apareceu de repente no meio deles e disse, que a paz esteja com vocês. Eles ficaram assustados e com muito medo e pensaram que estavam vendo um fantasma. É impressionante, né? Ou seja, eles conviveram 3 anos com Jesus, Jesus falou que iria ressuscitar, ressuscitou, Jesus aparece ressuscitado e eles pensam que é um fantasma. E diz o texto assim, mas ele disse, por que vocês estão assustados? Por que há tanta dúvida na cabeça de vocês? Olhem para as minhas mãos e para os meus pés e vejam que sou eu mesmo. Toquem em mim e vocês vão crer, pois um fantasma não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Jesus disse isso e mostrou as suas mãos e os seus pés. Eles ainda não acreditavam. Rapaz, vai ter falta de fé assim lá em Jerusalém, não é não? Que pessoalzinho teimoso, talvez igual você, tá vendo? Que vai à igreja de vez em quando, gosta de Jesus de vez em quando, né? Mas não acredita em Jesus como de fato deveria. E diz assim, então ele perguntou, vocês têm aqui alguma coisa para comer? Fantasma não come. E eles deram um pedaço de peixe assado, que ele pegou e comeu diante deles. Existe uma coisa curiosa também, perguntar para você que é crente antigo, por que Jesus ressuscitou no 3º dia? Por que não foi no 1º? Por que não foi no 2º? Por que não foi no 4º? Por que não foi uma semana depois? Por que foi ao 3º dia? Existe um detalhe, às vezes que a pessoa fala da teologia do 3º dia, né? Eu quero mostrar para vocês aqui alguns detalhes para você perceber. Êxodo 19:9, quando o povo de Israel está acampado na península do Sinai, Monte Sinai, eles estão ali acampados, e eles querem ver a manifestação de Deus. E Deus fala para Moisés, eu vou descer, vou falar contigo, e o povo vai ver. Depois desse episódio, Moisés sobe e recebe os 10 mandamentos de Deus. Olha só qual foi o dia que Deus se manifesta. Moisés contou a Deus o Senhor, o que o povo havia respondido, e o Senhor lhe disse, vá falar ao povo e mande que eles passem o dia de hoje e de amanhã.
purificando-se para me adorar. Eles devem lavar suas roupas e se aprontar para depois de amanhã, terceiro dia. Nesse dia eu descerei sobre o monte Sinai e todo o povo poderá me ver. Esther, rainha Esther, quando soube que o povo de Israel seria chacinado por assinatura do rei Artaxerxes e a influência lá de Ramã, que era o primeiro-ministro, Mordecai, que era primo de Esther, falou: olha, será que você não virou rainha para poder preservar a história do seu povo? Ela diz assim, Esther 4,16, vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã, e todos vocês jejuem e orem por mim. Durante quanto tempo? 3 dias. 3 dias. Então existia uma ação cultural de que Deus agia no terceiro dia. Então Moisés, Deus vai falar com vocês, se preparem 3 dias. E Esther pede, orem por 3 dias. Gênesis 22, 3. Quando Abraão foi levar Isaque para oferecer como sacrifício. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, arriou seu jumento, cortou lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaque e 2 empregados foram junto com ele. No terceiro dia, Abraão viu o lugar, Monte Moriá, de longe. Então disse aos seus empregados, fique aqui com o jumento, eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus e daqui a pouco voltaremos. Ou seja, ele não sai de casa e sacrifica Isaque em qualquer lugar. Ele vai onde Deus manda. E é no terceiro dia que ele vê o local. Oséias 6, verso 1 diz assim, vinde e tornemos ao Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará a vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Amém? Então consegue entender a questão dos 3 dias? Na cultura judaica, Deus se manifestava no terceiro dia. O que significava isso? Primeiro dia, uma preparação. Segundo dia, uma provação, a espera. Terceiro dia, o dia da intervenção divina. Terceiro dia era o dia que Deus intervinha. E eu espero que hoje seja o terceiro dia na sua vida. Que Deus possa intervir na sua vida como você nunca viu, nunca sonhou ou nunca imaginou. Paulo faz um resumo, por isso que o tema da pregação é quando o fim é apenas o começo. Então a morte, de Jesus parecia o fim, A sua ressurreição faz o que agora? Era apenas o começo. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 15, verso 3. Diz assim, o apóstolo Paulo falando dessa igreja em Corinto, no ano 55 da nossa era, 33, 22 anos após a ressurreição de Jesus. Eu passei para vocês o ensinamento que recebi, que é da mais alta importância. Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Ele foi sepultado e no terceiro dia foi ressuscitado, como está escrito nas Escrituras. E apareceu a Pedro, depois aos 12 apóstolos, depois apareceu de uma só vez a mais de 500 seguidores. Preste atenção, 500 seguidores aqui, era o Maracanã lotado. Lotado. Não assisti o jogo, mas soube que o Vasco fez um gol 51 do segundo tempo. É uma delícia isso, Ainda mais em cima do Flamengo. Aí diz aqui, em seguida apareceu a Tiago e mais tarde a todos os apóstolos. Por último, depois de todos, ele apareceu também a mim, como para alguém nascido fora de tempo. De fato, eu sou o menos importante dos apóstolos e até nem mereço ser chamado de apóstolo, pois persegui a igreja. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que Teu Espírito Santo possa sacudir a nossa vida, para que possamos ter um encontro genuíno e verdadeiro contigo. Que hoje seja o terceiro dia na nossa vida, seja o dia da Tua manifestação, a manifestação da Tua glória. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Primeira lição que nós aprendemos é que Jesus não deixou nenhuma pendência. É uma especialidade nossa, do ser humano brasileiro carioca, a procrastinação. Depois eu vejo, depois eu resolvo, depois e depois nunca chega. Eu fico desesperado com depois. Se eu tenho um troço para resolver, bicho, eu não consigo enquanto eu não resolvo. Eu não sossego enquanto eu não resolvo. Eu tenho que resolver essa parada. Mas Jesus, diferente da gente, ele não deixou nenhuma pendência. E Paulo explica isso. Diz o texto, eu passei para vocês o ensinamento que recebi
da mais alta importância. Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras, ele foi sepultado e no terceiro dia foi ressuscitado. Ou seja, missão dada, missão cumprida. Jesus não deixou pendência nenhuma. Ele veio fazer a vontade de Deus Pai e disse: Pai, em tudo eu te glorifiquei. Ele disse de uma forma clara. Então Paulo esteve com outras testemunhas oculares da ressurreição e ele define como ensinamento da mais alta importância para o ser humano. Então a ressurreição de Jesus foi a validação de sua obra na cruz. A ressurreição prova que o sacrifício de Jesus foi aceito por Deus. Se ele tivesse permanecido morto, seria apenas um profeta ou um qualquer. Seria só um mestre que morreu e está lá enterrado. Como está enterrado Moisés, como está enterrado Abraão, como está enterrado Jacó, Davi, ele também. Mas como diz o salmista, onde está, ó morte, as suas correntes, os seus aguilhões? Que você não conseguiu deter Jesus no reino dos mortos. E aí a ressurreição é a vitória sobre a morte. Paulo diz em Romanos 3:23, o salário do pecado é a morte. E morte é o que, teologicamente? É a separação de Deus. A morte é a separação de Deus. E aí Jesus então venceu a morte, dando a gente essa possibilidade do relacionamento direto com Deus Pai. Ao ressuscitar, Jesus venceu a consequência final do pecado, que é a morte. Sabe, Deus ama você. Jesus tem um projeto lindo para a sua vida. Ele fez tudo que poderia por você, antes de você nascer. Ele veio, ele viveu, ele morreu, ele foi humilhado, teve morte de cruz, por amor a mim e por amor a você. Ele fez tudo o que podia. Deixa eu fazer uma pergunta, você tem dado o seu melhor? O seu relacionamento com Jesus é o melhor que você pode ou ainda tem espaço para melhorar alguma coisa? Você vive a sua vida com alguma pendência? Tem alguma coisa que você ainda não deu aquela ticada e disse resolvido? Quais são as pendências? Resolva-as hoje, em nome de Jesus. Segundo lugar, ele prometeu, ele cumpriu. Né? Eu, barba branca, você tem que dizer às vezes para o cara, né? A gente teve uma situação que tinha que assinar um contrato, e aí a pessoa que ia assinar, né, que estava comigo, ficou, não sei o que, para lá, eu falei, deixa eu falar uma coisa para você, papel aceita tudo. O cara faz um contrato com você maravilhoso e não cumpre nada. Quem aqui já teve alguém que não cumpriu um contrato? Levanta a mão. Não adianta. Aí você vai ter que entrar na justiça, vai ter que não sei o quê, o cara não tem bem. Então, assim, é um relacionamento de confiança. Você tem um papel que é um documento para tentar amarrar aquela situação. 1 Coríntios 15:5, e apareceu a Pedro, depois aos 12, depois apareceu de uma só vez a mais de 500 seguidores, dos quais a maior parte está vivo. O que Paulo está falando? Está com dúvida que ele ressuscitou? A galera está lá, vai lá e pergunta. Porque você vai ver, 500 pessoas, como eu disse, era um Maracanã lotado para a população daquela época. E é interessante porque muitas vezes nós somos teimosos, incrédulos e não ouvimos nada daquilo que Jesus ensina. A gente tem um ouvido seletivo, o que me interessa eu ouço, o que não me interessa entra por um ouvido e sai por outro. Ele avisou os seus discípulos que ressuscitaria na ceia. Ele disse, né, eu vou ressuscitar, e os discípulos tiveram medo. Eles não acreditaram nessa possibilidade ou nessa perspectiva. Se você fosse Jesus e ressuscitasse, para quem você apareceria? Fala para mim, posso falar para quem eu apareceria? Eu ia na casa de Caifás, que me prendeu, e dizia assim, aqui Caifás, ó, para você, viu? Pensou que podia, estou vivão aqui, perdeu. Ia visitar Pilatos, viu? Lavou a mãozinha, bobão, né? Mas Jesus não é igual a gente. Ele não perdeu tempo com quem não era ensinável. Ele investiu em quem queria de fato ser diferente e fazer a diferença. E Jesus, então, não se preocupa com eles, porque a Bíblia fala, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Ele disse que ressuscitaria. Ele poderia ter dito um oi e tchau, né? Mas ele ficou aqui na terra durante mais ou menos uns 40 dias. Por que você fala 40 dias, Pedrão? Porque entre a Páscoa e a festa de Pentecostes são 50 dias. Então, Jesus subiu aos céus antes dos 50 dias.
porque ele disse, é preciso que eu vá para que ele venha. Eu vos enviarei o Consolador. Então ele ressuscita numa festa de Páscoa e o Espírito Santo desce 50 dias depois, por isso o nome Pentecoste, de penta, né? De 5. E aí Jesus então manda o Espírito Santo ali para a galera. Então a sua missão ela ainda não tinha terminado. Jesus pegou os discípulos e estava dando uma refinada, sabe, dando aquela polida. Sabe quando aquele cara ainda não está pronto, está voando, mas não está pronto. Está voando, mas não está pronto. E aí dando aquela refinada. Rapaz, como eu quero, quando chegar no céu, eu vou dizer assim, Jesus, só quero saber o que o Senhor falou com esses caras nesses 40 dias. Qual foi o papo que o Senhor teve com ele? Né? Qual foi a orientação? Ou seja, a finalização, sabe? Do treinamento acontece ali naquele momento. Jesus estava sarando as feridas. Pedro tinha desistido do ministério. As pessoas estavam sem perspectivas e Jesus apareceu para que eles lançassem fora todo o medo. Quero desafiar você, entregue o seu medo, a sua dúvida, a sua insegurança, a sua incerteza aos pés de Jesus na cruz do Calvário. Porque Ele pode fazer e há de fazer por você mais do que você já pensa ou sonhou em toda a sua vida. Jesus conseguiu, você precisa autorizar e receber aquilo que Ele quer derramar sobre a sua vida. Terceiro e último lugar, Jesus não deixou ninguém de fora, inclusive você. Não deixou ninguém, não é assim, eu gosto de você, não gosto de você, você vai, você não vai. Isso é horrível, né? Isso é uma situação extremamente ruim. E o texto diz assim, depois apareceu de uma só vez a mais de 500 seguidores, dos quais a maior parte vive. Em seguida apareceu a Tiago, irmão de Jesus, e mais tarde a todos os apóstolos. Por último, depois de todos, ele apareceu também a mim, como para alguém nascido fora de tempo. De fato, eu sou o menos importante dos apóstolos. Bacana, né? O apóstolo Paulo, autor de 13 dos 27 volumes que temos no Novo Testamento. 13. Ele então pega e diz, eu sou o menos importante. Foi ele que plantou a igreja de Éfeso, Filipos, Tessalônica, Corinto. Ele que escreveu a carta aos Romanos. E ele diz, eu sou o menos importante. É interessante que Jesus não deixou ninguém de fora. E sem a ressurreição, Jesus seria um qualquer. Através da sua ressurreição, ele mostrou a sua vitória sobre a morte. Né? E a ressurreição é o fundamento do cristianismo. Jesus venceu a morte. Paulo disse em 1 Coríntios 15:14, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é inútil. É vã a nossa fé, se Ele não ressuscitou. Ou seja, tudo depende desse evento. Os discípulos afirmaram ver Jesus vivo. E o grande ponto que explica o comportamento dos discípulos depois. De onde veio uma coragem inabalável? Por que quando ele morreu na cruz não tinha ninguém? Por que todo mundo vazou? E agora, Pedro, quando é açoitado, sai adorando a Deus. Paulo canta preso numa prisão. A galera ficava maluca, falou, o que esses caras têm? Por isso que Paulo diz assim, o evangelho para muitos é loucura. Porque o cara consegue ter o que ninguém tem. Ele consegue ter amor, paz, alegria, em momentos controversos. Ele consegue ter essa estabilidade que o ser humano não tem capacidade de ter, mas só o Espírito Santo pode dar. Sabe, então ao invés deles terem um medo, eles foram tomados de uma coragem inabalável. Por isso que você está aqui hoje. Porque Jesus disse que eles deveriam ir pregar o evangelho em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E nós estamos aqui nos confins da terra. Jesus impactou a história. Jesus mudou o rumo da história. O normal seria uma pessoa fugir e não enfrentar a situação como os discípulos fizeram. A ressurreição gerou uma das maiores religiões do mundo. Uma transformação cultural global. Milhões de vidas impactadas. Mesmo quando tudo aparece acabado, é apenas o começo, não é o fim. O que era para ser morte, uma derrota aparente,
na ressurreição foi uma virada de jogo, foi uma virada de chave. No terceiro dia, que foi o dia da intervenção de Deus, é o dia que Deus manifesta a restauração do seu povo. Olha aqui para mim, Deus quer restaurar você. Você talvez seja um jarro todo quebrado. Sabe que a pessoa tem que pegar e tentar colar os pedacinhos. Deixa eu te falar um negócio. Essa é a especialidade de Jesus. Fazer novas todas as coisas. Não existe fissura ou rachadura que Jesus não possa resolver. A ressurreição de Jesus é a demonstração de quem de fato ele era. Não somente o Filho de Deus, mas o Deus encarnado. Foi o que Tomé disse quando Jesus aparece para Pedro, Maria, todo mundo, e Tomé não estava lá. Onde é que ele estava, não estava lá. Então Pedro, Maria, Tiago, João fala assim: o mestre esteve aqui, comeu um pedaço de pão, comeu um pedaço. Tomé disse: impossível. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu. E aí ele fala: eu só vou acreditar se tocar nas feridas dele. Em outra ocasião, Jesus entra, e aí não bate na porta, não bate nada, entra e fala: paz seja convosco. Ele vai direto e fala: e aí, Tomé? Quer dizer que você precisa tocar? Está aqui, ó, toca. É isso que você precisa? Fé não existe? Crer? Você precisa tocar nas minhas feridas? Então toca. Se é assim que você vai acreditar. Por isso que a Bíblia fala: sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é aquilo que a gente não vê. Fé é o intangível. Você vê o oxigênio que respira? Não, né? Mas você sabe que se você fizer, ele vai entrar no seu corpo e vai deixar tudo organizado, né? Então você tem fé que se você puxar, o oxigênio vem. Tenha fé que Jesus hoje trouxe você aqui, neste lugar, para consertar aquilo que a vida quebrou. Queria orar contigo, feche seus olhos, abaixe a sua cabeça e olhe para dentro de você. Quem é você? Como tem sido a sua vida, o seu caminhar, o seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com Jesus? Você pode dizer que você tem dado o seu melhor, feito o seu melhor? Você tem sido uma pessoa religiosa, aquela pessoa que vai na igreja, mas ainda não tomou uma decisão vital na sua vida? Uma das coisas mais lindas do Evangelho é que Jesus não intima você, Ele não bota a faca no teu peito, Ele não te obriga a aceitá-lo. Ele diz: estou à porta e bato. Se você conseguir ouvir a minha voz, porque às vezes Jesus está tão fora da sua vida, que Ele bate a porta, Ele fala o teu nome e você não ouve. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ele vai entrar. E se ele entrar, eu vou dizer para você: se prepara para conhecer o impossível de Deus. Se prepare para a restauração que só Ele pode fazer na sua vida. E eu queria muito orar por você, muito. Sou um sacerdote religioso, quero orar pela sua vida. Quero olhar você e dizer: Deus, eis aqui um filho teu. Talvez hoje você seja criatura de Deus, todos somos, mas nem todos são filhos de Deus. Segundo a Bíblia, tornamos-nos filhos de Deus quando nós aceitamos Jesus na nossa vida como nosso Senhor e Salvador. Você que está em casa, se você quer entregar a sua vida a Jesus pela primeira vez, escreva: eu aceito. A gente quer orar com você, a gente quer abençoar a sua vida. E se existir alguém aqui nesse auditório que de livre e espontânea vontade ouve a voz de Deus, sentiu que a palavra falou assim: cara, é para mim, eu preciso arrumar a minha vida, eu preciso que algumas fissuras sejam fechadas pelo poder do sangue de Jesus. Eu quero experimentar o que esse Jesus pode fazer na minha vida. Você tem coragem para isso? Se você tem coragem, levanta a sua mão bem alto, onde você está, e eu quero orar por você em nome de Jesus. Levante a sua mão, dizendo: sim, eu quero colocar a minha vida nas tuas mãos, Senhor. Eu quero aprender a confiar. Deixa eu falar uma coisa para você: esse é o primeiro passinho que você dá, não é o final. É o primeiro passo de vários que você dará.
E Jesus agora está de braços abertos, dizendo: vinde a mim todos vocês. Não interessa qual é a sua história, o que você fez, o que você faz ou o que você não faz. Jesus diz: vinde a mim todos vocês, todo mundo. Está cansado, sobrecarregado. E ele diz: eu sou o alívio que você precisa. Se você hoje tem coragem de se posicionar ao lado de Deus, entregando a sua vida a Jesus, levante a sua mão. Deus abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe. Existe mais alguém? Em nome de Jesus, levanta a sua mão. Deus abençoe você, querida, em nome de Jesus. Deus abençoe também ali na cadeira, em nome de Jesus. Gente, isso aqui é um momento espiritual, viu? O diabo quer que você fique do mesmo jeito. Agora ele buzina, ele mente para você dizendo assim: você é do bem, não entra nessa. Você é honesto, você faz as coisas direitinho, porque ele sabe o que Jesus vai fazer na sua vida. Ele não é onisciente, onipotente nem onipresente, ele é experiente, ele está aqui desde a fundação do mundo. Então ele tem experiência já viu o que Jesus fez na vida de muitas pessoas e vai fazer na sua vida também. Você tem coragem para se posicionar pela última vez? Existe mais alguém? Levante a sua mão bem alto. Não é para mim que você levanta, não é para a igreja, não é para a religião. Pastor, eu sou obrigado a voltar nessa igreja? Não. Pastor, eu sou evangélico. Você é o que você quiser, você é de Jesus, ponto. O que você vai ser, deixa ele trabalhar. É ele quem vai mostrar o que será da sua vida. Existe mais alguém? Pela última vez, levante sua mão bem alto. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Existe mais alguém? Existe mais alguém? E eu queria orar por você que fala assim: eu estou precisando ser refinado por Jesus. Eu estou precisando, Deus abençoe, aqui no meio. Eu estou precisando ser refinado por Ele. Eu estou precisando ser, sabe, aquele jarro que está empoeirado, já perdeu o brilho, já perdeu a essência. Talvez seja você. Mas hoje você está disposto a passar nas mãos do Mestre e falar: Jesus, tira a poeira que tem aqui, dá uma ajeitada, coloca a minha vida nos trilhos, no teu trilho. Você está disposto a fazer isso? Fique em pé no seu lugar. Eu queria orar com você, eu queria orar por você. Deus tem um plano para a sua vida. Paulo disse isso muito bem em Coríntios, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que o Senhor preparou para aqueles que o amam e o temem. E eu queria convidar você nesse momento a pegar o cálice da ceia. E nós vamos celebrar a crucificação de Jesus. Esse é o momento que nós fazemos agora. Jesus então estava com seus discípulos ceando. Se você não recebeu, sinaliza assim que a galera entrega para você. Tem um pessoal aí perto de você. Se você não recebeu, quem pode participar da ceia? Quem entregou sua vida a Jesus, quem tem Jesus como Senhor e Salvador. Isso aqui é para celebrar Ele, ok? Independentemente, mas eu não fui batizado, mas eu não fui... Isso é detalhe, tá bom? O apóstolo Paulo, respondendo à pergunta da igreja de Corinto, capítulo 11, diz assim: como recebi, também vos entreguei. Na noite em que Jesus foi traído, ele pegou o pão e deu graças e disse: este pão é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Depois ele pegou o cálice, o abençoou e disse: esse cálice é o meu sangue que é derramado na cruz do Calvário por vocês. E ele fez um pedido àqueles 12: façam isso em memória de mim. Não permitam que a minha morte na cruz tenha sido em vão. Lembrem-se do amor que eu tenho por vocês. É o que nós vamos fazer neste momento. Agradecer a Ele. Você então, pessoal, vai cantar. E você ceia é um momento de cura, milagre, restauração, encontro. E aí você vai poder comer do pão e beber do cálice no momento que você achar mais propício. No final, a gente ora. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é.
se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder pra sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de estarmos na Tua presença celebrando